Muito bem. Então, na aula passada, né, só fazer uma rápida revisão, bem rapidinha, né? Nós falamos sobre a estrutura geral do átomo, prótons, elétrons e nêutrons, né, o papel de cada um, as características, né, de cada um deles. Falamos sobre o número atômico, né, que é o número de prótons, o número de massa, que é a soma do número de prótons e do número de nêutrons, é isso? Da carga do núcleo, que é sempre positiva, igual ao número atômico, né? Número atômico, sinal positivo. Falamos da carga do átomo. O átomo pode ser neutro, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, é a situação normal. Ou ele pode ser positivo, negativo, cátion ou ânion, né? Se houver um excesso de prótons em relação a elétrons ou um excesso de elétrons em relação a prótons. Não é isso? Então, não tiver ter número igual. Falamos aí de alguns exemplos, falamos dos símbolos atômicos e chamamos a atenção para essa forma clássica de representação. Símbolo embaixo à esquerda, número atômico, em cima à esquerda, número de massa, em cima à direita, a carga do átomo, que é zero, ou carga do íon, positiva ou negativa. Né? E fizemos esse quadrinho, né? Completando aí as grandezas, aí, esses parâmetros, né? Número atômico, número de massa, número de próton, elétron, nêutron, carga nuclear, carga atômica, certo? Bom, os conceitos finais aí, né, sobre estrutura atômica, um conceito importantíssimo é o conceito de isótopo, né? Então, o que são isótopos? Isótopos são átomos do mesmo elemento, né? Quer dizer, se são do mesmo elemento, então, obrigatoriamente tem o mesmo número atômico, não é isso? Tem o mesmo número atômico. Os elementos são caracterizados pelo número atômico, não é isso? E que as diferem pelo número de massa. Né? Então, é o mesmo Z ou A diferente. Tá? Mesmo Z, A diferente. Aí, se você lembrar que Z é o número de prótons, se você lembrar que Z é o número de prótons, você tem que lembrar isso, tá? Não é nem questão de querer, não, você tem que lembrar que Z é o número de prótons. Então, tem um macetezinho aqui no nome, ó. Iso quer dizer igual. P, prótons. Mesmo número de prótons, mas a massa é diferente. Então, a gente pega esses dois primeiros exemplos aqui, ó, com essa chave amarela, né? Carbono, número atômico 6, carbono, número atômico 6, quer dizer, número de prótons 6, né? Número de prótons 6, número de elétrons 6 também, certo? Agora, tendo massa diferente, um tem massa 12, o outro tem massa 14. Né? Então, isso são isótopos do carbono. O carbono de massa 12 e o carbono de massa 14. Número atômico, evidentemente, os dois têm número atômico 6, né? Porque o carbono, né, caracteriza pelo número atômico 6. Bom, é claro que para a massa ser diferente e o número de prótons é o mesmo, claro que tem uma diferença no número de nêutrons, né, gente? Óbvio, né? Porque a massa é o quê? Prótons mais nêutrons. 6 mais 6, 12. 6 mais 8, 14. É isso? Então, o isótopo é isso. Então, aqui estão representados dois isótopos do carbono. E existem os famosos isótopos do hidrogênio. Né? Hidrogênio número atômico 1, é isso? Então, existe o hidrogênio 1,1, que é o mais abundante, inclusive no universo. Né? Hidrogênio de massa 1. Existe o hidrogênio de massa 2, também chamado de deutério, tá? E o hidrogênio de massa 3, também chamado de trítio, certo? Também chamado de trítio. Né? Vou escrever aqui, ó, tá? Hidrogênio de massa 2, deutério, hidrogênio de massa 3, trítio, né? Então, esses aí são importantíssimos, deutério e trítio. Então, você vê o hidrogênio 1,1, 1,2 e 1,3. Todos eles número atômico 1. Massas 1, 2 e 3. Número de nêutrons. Aí, ó, o hidrogênio de massa 1, né? O hidrogênio de massa 1, 1 menos 1, 0. Então, não tem nêutron. Então, esse hidrogênio de massa 1 é o quê? É um próton, tá certo? E um elétron girando em volta.
é um próton e um elétron, ele não tem nêutron. Agora, o hidrogênio de massa 2, um próton, um elétron e um nêutron. E o hidrogênio de massa 3, um próton, um elétron e 2 nêutrons, né? Que é o trítio. Tá certo? Então, cuidado com esses isótopos aí. Isótopo é importante. Por quê? Porque eles têm muitas aplicações, né? Então, existem vários isótopos de vários elementos que têm muita importância para nós aí na química e em outras áreas do conhecimento. Tá? Então, por exemplo, o carbono 14, carbono 614, você sabe que ele é usado para fazer a datação de achados arqueológicos. Faltou um O aqui. Arqueológicos. Né? Esse papiro aqui, por exemplo, né? Então, esse papel aqui do Egito, né? Então, para fazer a datação dele, eu vou avaliar a quantidade de carbono 14 que tem nele. Não preocupa com isso agora, tá? Só saber que o carbono 14 é usado para fazer a datação de achados arqueológicos, né? O urânio 92-235 é o isótopo do urânio que é usado em reatores nucleares, usado também para a fabricação de bomba atômica, tá? Exatamente o 92-235. Existem outros urânios? Existe, 236, 238, existe, mas o que é usado em reator nuclear e fabricação de arma nuclear é esse aqui. O iodo 131, 56-131, ele é usado em exame da tireoide. Aqui nós temos um exame da tireoide, uma cintilografia da tireoide. Tá? Por que usa o iodo 131? Porque a tireoide ela é louca com iodo, certo? Ela precisa muito de iodo para produzir os hormônios dela. Tá? Então, quando o iodo entra no seu corpo, ele vai direto para a tireoide. Ele é bombeado, aquele processo de bombeamento de íons, certo? Ele é bombeado lá para dentro da tireoide. Aliás, gente, eu até ia falar isso na biologia, eu falei com vocês naquele período que a gente estava, né, parado por causa da pandemia, eu falei com vocês, olha, tem as aulas aí de membrana, citoplasma e núcleo, gravadas no canal, não deixe de assistir, não. Então, lá fala sobre o transporte de iodo, né, o bombeamento de iodo. Então, para fazer um exame da tireoide, o que se faz? Né? Injeta-se na pessoa o iodo 131, ele é radioativo, mas injeta-se uma quantidade muito pequena, tá? É o suficiente para o exame. Injeta o iodo 131, ele vai para a tireoide. E aí coloca-se um aparelho ali na frente do pescoço da pessoa, onde está a tireoide, né? Que vai captar a radiação que o iodo emite. Então, você está vendo onde está mais claro aqui, ó, esse quase amarelo aqui, ó, é que aqui tem bastante iodo. Né? Esse azul também, até o azul aqui tem bastante iodo. Certo? Agora, está vendo essas regiões marcadas aí em oval? Essas regiões marcadas em oval não tem iodo. Não tem iodo emitindo radiação lá no meio. Quer dizer que essa região da tireoide não está funcionando. Essa região não está absorvendo iodo. Então, ela não está funcionando. Então, está mostrando aí que esse sujeito provavelmente tem aquele diagnóstico de hipotireoidismo, né? Porque algumas regiões da tireoide dele não estão trabalhando, não estão absorvendo iodo, não estão utilizando iodo. Certo? E esse iodo é radioativo, mas em alguns dias ele desaparece do organismo da pessoa, tá, gente? Senão há câncer na pessoa, né? Então, é isso aí. Tá? Então, os isótopos têm muita importância. Tá? Aí, ó, arqueologia, né? Tecnologia nuclear, exames médicos. Tá? Então, os isótopos são extremamente importantes. A mesma coisa, eu já não posso falar dos isóbaros. O que são isóbaros? São átomos de elemento diferente, o Z é diferente, né? São elementos diferentes, mas que coincidentemente têm a mesma massa. Coincidentemente têm a mesma massa. Então, por exemplo, potássio 19,39, cálcio 20,39. São elementos diferentes, número atômico diferente, elemento diferente, mas coincidentemente têm a mesma massa. Tá? Porque a massa é o quê? A soma de prótons e nêutrons. O potássio tem 19 prótons, 20 nêutrons.
o cálcio tem 20 prótons, 19 nêutrons, a soma dá 39. Tá? Mesmo mesmo número de massa. Tá? Então, aquele macetezinho que eu falei com vocês, né? Olha lá, ó. Iso igual a número de massa. Mesmo número de massa. Mesmo número de prótons, que é mesmo número atômico, tá certo? E aí massa diferente, né? E aqui é a mesma massa, e o número atômico diferente. Tá certo? E o número atômico diferente. E isótono também tem pouquíssima relevância, só porque é de exercício mesmo que a gente fala isso, que esse exercício que pergunta quem é isótopo, quem é isóbaro, quem é isótono, né? Só por causa disso, tá? Porque na prática, só isótopo mesmo é que tem grande relevância. Isótopos são átomos de elementos diferentes, de novo, Z diferente, mas tem o mesmo número de nêutrons, né? Então, olha lá, ó, iso igual N nêutrons, mesmo número de nêutrons, mesmo número de nêutrons. Fica fácil de guardar. Então, você tem o carbono 6,13 e o nitrogênio 7,14. Está vendo? 13 menos 6, 7 nêutrons. 14 menos 7, 7 nêutrons. Está vendo? Então, eles são átomos de elemento diferente, tem número atômico diferente, tem massa diferente, tá? Mas, coincidentemente, tem o mesmo número de nêutrons. Não passa de uma coincidência. Tá? Então, aparece em prova para você falar se é isótopo, se é isóbaro, se é isótopo, mas importância prática mesmo no dia a dia é isótopo. Tá? Isóbaro e isótopo você tem que saber porque eles vão perguntar. Certo? Bom. Átomos isoeletrônicos. Átomos isoeletrônicos. São átomos ou íons de um átomo só, né? Íons monoatômicos, íons que têm um átomo só. Quer dizer, átomos ou íons que têm o mesmo número de elétrons. Né? Iso igual, mesmo número de elétrons. Certo? Então, se eu pego um átomo que tem 10 elétrons, eu pego um íon que também tem 10 elétrons, então eles são isoeletrônicos, têm o mesmo número de elétrons. Tá? Agora, isoestrutural são átomos ou íons que, além de possuir o mesmo número de elétrons, têm a mesma distribuição dos elétrons nos níveis da eletrosfera. A distribuição eletrônica nós vamos estudar mais lá para frente. Mas vocês sabem, né? Um S2, 2S2, 2P6 e tal. Então, isoestrutural quer dizer que tem a mesma estrutura, tem a mesma distribuição eletrônica. Certo? Então, isoeletrônico é ter o mesmo número de elétrons, tá? Mas nem sempre tem a mesma distribuição eletrônica. Quando tem o mesmo número de elétrons e tem a mesma distribuição eletrônica, aí é chamado de isoestrutural. Tá? Bom, e esse conceito 13 aqui nem é desse capítulo. Nem é desse capítulo. Tá certo? Eu só falo dele desse capítulo por duas razões. Primeiro, porque não tem outro lugar para falar dele. Tá? Não tem outro lugar, não tem outro capítulo onde isso aí encaixa. Tá? E segundo, por causa das palavras parecidas. Né? Aí o cara vê uma questão de múltipla escolha e coloca lá para você. O deutério e o trítio são. O deutério e o trítio são isótopos. Resposta, né? Isótopos, certo? Letra A, isótopo. Letra B, isóbaros. Letra C, isótopos. Letra D, isoeletrônicos. Letra E, alótropos. Tá certo? Então, por causa desses nomes parecidos aí, né, esse alótropo costuma aparecer no meio dessas alternativas, dessas questões. Tá certo? Então, por isso que eu prefiro falar desse aqui, já fala de uma vez, porque também não vai ter outra oportunidade. O que são alótropos? Então, alótropo não é um conceito de estrutura atômica, nós estamos falando de estrutura atômica, certo? Alótropo, na verdade, são as diferentes formas de um elemento se apresentar na natureza. Tá? Então, o elemento carbono, né? O elemento carbono, ele pode se apresentar na natureza na forma de grafite, tá? E na forma de diamante. Então, isso são alótropos do carbono. São alótropos do carbono. No grafite,
os átomos de carbono, eles estão formando camadas, certo? Nós temos uma camada de átomos aqui em cima, onde cada átomo está ligado em outros 3, certo? Aí eu tenho uma outra camada aqui embaixo, onde cada átomo está ligado em outros 3, outra camada aqui embaixo, cada átomo ligado em outros 3, e essas camadas se atraem. Essas linhas aqui, inclusive, deviam ser linhas pontilhadas, tá? Essas linhas verticais aqui, porque são forças de atração, tá certo? Então, isso é o grafite, ele é organizado em camadas. Atenção, atenção. Cada camada dessas aí chama-se mas esse programinha está com problema mesmo, viu? Chama-se grafeno. Cada camada dessa aí chama-se grafeno, tá? Cada camada. Então, o grafite é formado de camadas de grafeno. Grafeno hoje é uma das coisas mais estudadas em tecnologia, tá certo? Em tecnologia. Então, grafeno hoje, assim, tem uma enorme aplicação em tecnologia, certo? E o diamante, cada átomo de carbono do diamante está ligado em 4 átomos, um em cima e 3 aqui e tal. Cada átomo de carbono do diamante está ligado em 4 átomos. Aí você tem a diferença, né? O grafite é mole, bom condutor de eletricidade, certo? Mais estável, certo? Do que o diamante. O diamante é muito duro, tem um brilho intenso. Gente, cuidado com isso, tá? O grafite é mais estável. Ah, mas o diamante é duro, não sei o que e tal. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mais estável é aquele que é mais encontrado da natureza. Tá? O que é a forma mais encontrada da natureza é a forma mais estável. Então, você encontra mais na natureza é grafite ou é diamante? Né? Grafite. Se fosse o contrário, grafite aqui ia ser caro. Né? Diamante ia ser baratinho. Certo? Bom, na década de 80, cientistas japoneses obtiveram em laboratório uma molécula formada de 60 átomos de carbono ligados como se fosse uma bola. Tá? Obtiveram em laboratório, certo? Então, esse aí foi chamado de fulereno, aqui no Brasil o pessoal chama de futeboleno, tem um tanto de nome aí. Bom, mas foi encontrado em laboratório. Depois descobriram também de 70 carbono. Tá? Então, isso aqui não é alótropo. Não é alótropo, porque alótropo tem que ser encontrado onde? Na natureza. Tá? Então, os cientistas japoneses descobriram o fulereno em laboratório, certo? E aí, então, não seria alótropo. Porém, alguns anos depois, o fulereno foi identificado em cinza vulcânica. Algumas cinzas vulcânicas contêm fulereno. E aí é natureza, né, gente? Aí é natureza. Então, o fulereno é um alótopo, sim. É um alótopo do carbono, porque já foi encontrado em cinza vulcânica, então já foi encontrado da natureza. Tá? Molécula, tem tamanho definido. Lembra daquela aula que eu falei de molécula? Molécula tem tamanho definido. Diamante e grafite não tem, não. Certo? Quantos átomos de carbono formam grafite? N. Quantos átomos de carbono formam diamante? N. Não sei. Agora, esse fulereno aqui, quantos átomos de carbono? 60. Tem um tamanho definido. Tá? Então, é molécula. Fulereno é molécula. Certo? Fulereno é molécula. Tá? Outros alótopos aqui famosos, né? O enxofre tem 2 alótopos famosos, um chama enxofre rômbico, que é a forma mais estável, tá? Tem forma desses cristais aqui, ó, tá vendo? Eles ampliados aqui embaixo, né? E existe o outro chamado enxofre monoclínico, que tem essas formas de cristais mais alongados, mais magrelos, mais pontudos. Certo? Esse aqui é mais gordinho, esse aqui é mais magrinho. Tá certo? Então, são as formas do alótopo do enxofre. O oxigênio tem 2 alótopos, né, gente? O oxigênio tem o O2 e o O3.
O O2 é o oxigênio comum que você respira, né? Oxigênio molecular. E o O3 é o ozônio, né? Que está lá na camada de ozônio, filtra a radiação ultravioleta. Tarará, tarará. E o fósforo tem vários alótropos. Os dois mais famosos são o fósforo branco e o fósforo vermelho. Tá? O fósforo branco é formado de 4 átomos de fósforo. O fósforo vermelho, 4 átomos ligados em 4 átomos, ligados em 4 átomos. Certo? O fósforo vermelho é mais estável. E ele é encontrado na lateral da caixa de fósforo. Tá? Pode estar na cabeça do fósforo? Pode. Tá? Mas não é todo fósforo que tem fósforo na cabeça, não. Tá? Mas na lateral da caixinha de fósforo você sempre encontra o fósforo vermelho. O fósforo branco tem uma característica muito doida, que o fósforo branco ele queima em contato com o ar. Tá? Queima em contato com o ar. E isso aqui é um negócio perigosíssimo. Tá? Só de expor ao ar, ele pega fogo. Certo? Tanto que ele era usado em armas, né? Armas químicas, certo? Que continham gasolina em gel e fósforo branco. Tá? Gasolina em gel e fósforo branco. Então, você tinha uma... Aqui é um S também, que é isso que apareceu aqui. Você tinha uma granada, né? Uma granada que dentro da granada tinha gasolina em gel e fósforo branco. Tá certo? Então, se essa granada explode, aquele gel voa de quem estiver perto. Tá certo? Voa de quem estiver perto. Então, você imagina, né? Cai aquele gel na sua pele. A gasolina evapora, né? No que a gasolina evapora, o fósforo branco tem contato com o ar. Aí ele pega fogo. Tá certo? E ele está aderido na sua pele. Tá? A única maneira de tirar ele de lá é arrancar um pedaço da pele. Enfiar a faca embaixo e arrancar um pedaço da pele. Porque se deixar, ele vai queimar até chegar no osso. Certo? Ele vai queimar até chegar no osso. Então, isso aí foi usado na Guerra Vietnã, foi usado na Guerra Coreia. Certo? Aquelas invenções, como é que se diz? Humanitárias, né? Aquelas invenções humanitárias, né? A gente está cheio disso, né? Inventa essas coisas legais aí, certo? Então, o fósforo branco tem essa curiosidade. Bom, e o último conceito aí é o conceito de massa atômica. Tá? O último conceito é o conceito de massa atômica. E esse conceito você tem que tomar mais muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Para não confundir com número de massa. Para não confundir com número de massa. Certo? O número de massa é uma coisa. Massa atômica é outra. Tá bom? O que é número de massa? Número de massa é o seguinte: você pega um átomo, conta quantos prótons, quantos nêutrons. Somou o número de prótons com nêutrons, beleza? Somou o número de prótons com nêutrons. Isso é o número de massa. De um átomo. De um átomo. Tá bom? Um átomo. Agora, presta atenção. Existe o carbono 12 e existe o carbono 14. Tá certo? O carbono 12, qual que é o número de massa dele? Qual que é o número de massa dele? 12. O carbono 14, qual que é o número de massa dele? 14. 14. Qual que eu ponho na tabela periódica? Qual que eu vou pôr na tabela periódica? O 12 ou o 14? Então, o que você coloca na tabela periódica não é nem o 12, nem o 14. É a média. É a média dos números de massa. É a média dos números de massa. Tá? Então, aquele número que está lá não é a massa da tabela periódica. Tabela periódica. Aquela massa que está lá na tabela periódica não é a massa de um átomo. É a massa média.
certo? Então, nós aqui, cada um tem sua massa, né? Cada um tem sua massa. Cada um de nós aqui, certo? Agora, se somar a massa de nós todos e dividir pelo número, eu vou ter uma massa média, não vou? Então, essa massa média é que iria lá para a tabela periódica, né? O pessoal considera, né, massa média das pessoas, massa média, né, 70 quilos. O pessoal considera, né, massa média, 70 quilos. Porque tem criança que pesa 30, tem eu que nem vou falar quanto que eu peso, meu peso, né? Mas a média o pessoal considera 70 quilos. Certo? Aí quando você entra no elevador, né? Você entra no elevador, está lá, capacidade máxima, 6 pessoas ou 420 quilos. Já viram esse tipo de aviso? Então, ele está considerando a massa média de uma pessoa 70 quilos. Então, na tabela periódica, você coloca lá é a massa média, não é a massa das pessoas, é a média. Então, a massa atômica é isso, tá? É a média aritmética. Certo? É a média aritmética. Ah, então tá. Tem o carbono 12 e o 14. Aí eu somo 12 mais 14, 26. Divido por 2, 13. Isso? Não, não. Média aritmética ponderada. O que é média aritmética ponderada? Ela leva em consideração o que existe maior quantidade e o que existe menor quantidade. Certo? Já vamos explicar isso aqui com detalhe. Tá? Mas para guardar aí, ó, massa atômica é uma média aritmética. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. O magnésio. Vamos ver um exemplo, vai ficar bem claro. Espero. O magnésio existe na natureza na forma de 2 isótopos. Existe o magnésio de massa 24, o número atômico do magnésio é 12, tá? Então, existe o magnésio 12,24 e existe o magnésio 12,25. Existem esses dois, tá? Então, átomo de magnésio ou tem massa 24 ou tem massa 25. Tá certo? Ok? Então, alguém cria coragem aí, abre o áudio e me responde. Eu estou segurando um átomo de magnésio. Eu estou segurando um átomo de magnésio. Tá? Faz de conta, né, gente? Eu estou segurando um átomo de magnésio. Qual que é a massa dele? 24 ou 25? 24. 24, muito bem. Mas se a Gislene tivesse falado 25, também estava certo. Também estava certo. Porque um átomo de magnésio, ou ele é 24 ou ele é 25. Se você tivesse falado 38, aí estava errado. Não existe magnésio 38. Então, quando eu pego um átomo, ou ele tem massa 24, 12 prótons, 12 nêutrons, tá certo? Ou ele tem massa 25, 12 prótons, 13 nêutrons. Pronto. Isso é número de massa. Isso é número de massa. Então, o número de massa é próton mais nêutron. É o átomo isolado. É o átomo isolado. Estou aqui segurando um átomo de magnésio. Ele tem 12 prótons, tem 12 nêutrons, tem massa 24. Isso é número de massa. Agora, na natureza, 70% dos átomos de magnésio tem massa 24 e 30% tem massa 25. Então, como é que eu faço a média? Como é que eu faço a média das massas? 24 mais 25 dividido por 2? Não. Eu tenho que levar isso aqui em consideração. Por isso que chama média aritmética ponderada. Tá? É a média, né? É a média aritmética ponderada. Vamos ver as duas maneiras de fazer isso. Olha aqui, ó. Olha aqui. 70% é 24. 30% é 25. Guarda esses números. 70% é 24, 30% é 25. Então, se eu tenho 10 átomos de magnésio, 7 tem massa 24, perfeito? 70% de 10,
7 tem massa 24. 30%, 3 tem massa 25. Soma todas as massas. 24 é 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, divide por 10. Isso é a média ponderada. Isso é a média ponderada. Eu estou levando em consideração que existe mais 24 do que 25. Entendeu? Eu não estou somando 24 mais 25 dividido por 2, não. Então, se eu faço essa conta, dá 24,3 unidades de massa atômica. Tá? Esse U quer dizer unidades de massa atômica. Unidades de massa atômica. Só que a gente simplifica, em vez de chamar uma, tá? A gente chama de U. Ah, mas eu posso chamar de uma? Pode, sem problema. Mas geralmente a gente chama de U. Então, essa que vem na tabela periódica. Então, se você tem uma tabela periódica aí perto de você, e é sempre bom ter uma tabela periódica por perto, você olha lá o magnésio, na tabela periódica, número atômico 12, massa 24,3. Massa 24,3. Então, a ideia é essa. Agora, matematicamente, existe um algoritmo, né? Existe uma forma para a gente calcular isso. Então, como é que a gente faz? 24 é 70%, 25 é 30%. Massa atômica, que é a média aritmética, certo? É 24 vezes 70%. 24 era 70%. 24 vezes 70%, mais 25 vezes 30%, dividido pela soma dos percentuais, que, evidentemente, 70 mais 30 é 100. Se você faz essa conta, vai dar os mesmos 24,3, óbvio. Tá? Então, a gente costuma muito fazer isso. Calcule a massa atômica. Então, eu pego a massa de um vezes o percentual que ele existe, mais a massa do outro vezes o percentual que ele existe, divido pela soma dos percentuais. Tá certo? Ok? A lógica é essa. Tá bom? Assim que a gente acha a massa atômica. Então, aquela massa atômica que está na tabela periódica, não confunda com o número de massa. Tá? Número de massa é para um átomo. Massa atômica é a média das massas dos diversos isótopos que existem na natureza, levando em consideração a quantidade que estão presentes na natureza, né? Que é o percentual de cada um. Tá? Por isso que dá número fracionário. Aí tem aluno que fica doido. Engraçado. Esse trem químico é doido, mas eu estou estudando lá número de massa. Número de massa é próton mais neutro. Ramon falou 20 vezes. É próton mais neutro. Aí eu olho lá na tabela periódica, está lá o número de massa do magnésio, 24,3. Como é que pode ser fracionário? É porque não é número de massa, meu querido. Isso não é número de massa, isso é massa atômica. É a média das massas dos isótopos. Tá? É essa que a gente usa nos cálculos químicos, né? A gente usa nos cálculos químicos a média das massas dos isótopos, baseados o quê? Na abundância relativa. A abundância relativa, a quantidade que existem na natureza. Certo? Então, isso aí encerra essa parte nossa aí de estrutura atômica. Tá? São conceitos importantes. Tá? Muito cuidado aí. Bom, claro, né? Com essa tabelinha, né? Isótopo, tá certo? E massa atômica. Tá? Massa atômica, importantíssimo massa atômica. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, para não confundir muito lá no canal lá, eu vou